O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram, pregaram que todos se convertessem, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar-se. Prezados irmãos, hoje a liturgia nos convida a refletir sobre alguns pontos importantes da nossa caminhada de fé. A primeira leitura de hoje, um trecho muito bonito do rei Davi, que está chegando ao fim de sua caminhada aqui neste mundo. Davi está terminando o seu tempo aqui neste mundo, está prestes a morrer. E ele chama o seu filho Salomão para dar-lhe conselhos. Então, o convite da primeira leitura do Livro dos Reis é justamente isso: dar um bom conselho, que é um dom do Espírito, ter essa capacidade de aconselhar o próximo, de iluminar a vida daqueles que ficam, mostrando o caminho do bem, o caminho certo, o caminho de Deus, o caminho da verdade, como se comportar aqui neste mundo, procurando fazer sempre a vontade de Deus. E Davi e Salomão nos dão uma lição, portanto, de como viver essa dimensão do conselho. Claro que nós temos que tanto aconselhar o próximo, é uma obrigação nossa, de orientar, principalmente, no caso ali, pai e filho, na casa, na família, viver essa realidade do aconselhamento, do aconselhamento. Eu costumo dizer que hoje em dia os pais não estão tão preocupados em ensinar os filhos, quando na verdade a educação, a religião, ela vem de casa. Os pais é que têm essa função de orientar, de ensinar, de mostrar o caminho. A igreja depois, num dado momento, ela vai auxiliar os pais, colocando doutrina, colocando a fé, de uma maneira mais doutrinária, ensinando realmente a religião, a palavra de Deus. Mas a função primeira é dos pais, Então, Davi nos dá um exemplo. Quando ele está prestes a morrer, ele chama o filho para dialogar com o filho. E o que ele fala para o filho? Filho, eu estou prestes a ir com os meus antepassados. Quer dizer, eu já estou no fim da minha vida. E eu quero uma coisa de você: que você procure viver na lei de Deus, que você procure viver os mandamentos de Deus, na prática dos mandamentos de Deus, que aí tudo vai dar certo. Você vai ser feliz, você vai conseguir realizar todos os seus projetos,
a sua descendência vai ser solidificada, quer dizer, Deus vai abençoar a sua descendência e Deus vai permitir que você seja uma pessoa, portanto, realizada, se você buscar fazer a vontade de Deus, né? Nós sabemos pela história que Salomão depois vai ser um grande rei também. Então nós vemos que Salomão se destaca pela sua sabedoria. Salomão aconselhava muito as pessoas, principalmente em situações complicadas, difíceis. As pessoas procuravam Salomão, dada a sua sabedoria. Ele se destacou por esse dom também, né? O dom de saber discernir e saber ensinar, portanto, esse caminho de Deus, né? E foi um bom rei também. Vai construir o templo de Jerusalém, a casa Davi que queria, mas Davi não constrói. Quem vai construir é Salomão. Então nós vemos que pela história, que Deus realmente cumpriu aquilo que ele prometeu a Davi, né? E Davi aconselhou, portanto, o filho a viver no caminho de Deus. Esse é o grande convite, né? Que nós busquemos viver sempre no caminho de Deus. Tiveram dificuldades? Lógico que tiveram, né? A vida, às vezes a gente procura pegar só o lado bom para nos animar, claro, mas eles tiveram dificuldades, tanto Davi como Salomão. Foram homens pecadores também, tiveram, portanto, as suas quedas, mas procuraram sempre buscar o perdão de Deus para viver realmente os mandamentos, que é o que nós temos que fazer também na nossa vida, né? Buscar sempre a misericórdia, a força de Deus quando somos fracos, né? No Evangelho nós temos Jesus enviando os apóstolos em missão, e o grande convite é o despojamento. Para viver a missão, nós precisamos de nos despojarmos de coisas que muitas vezes nos atrapalham na caminhada. Claro que Jesus está falando com os apóstolos que estão sendo enviados em missão. É uma realidade, vamos dizer assim, mais acentuada, quer dizer, eles entregaram a vida a serviço, portanto, da palavra, a serviço do Evangelho, a serviço da salvação. Mas se a gente for analisar, todos nós batizados, todos nós cristãos, nós temos que buscar viver esse despojamento. Foi muito bonito o que Davi fez com Salomão. Ele podia ter falado para o filho, né? Filho, olha, eu estou te deixando isso, deixando aquilo, procure conservar, procure progredir, procure crescer ainda mais. Ele podia se preocupar com tantas coisas, e no entanto Davi, ele deixou um testamento para o filho, um exemplo para o filho, que arrasta o resto da vida, né? Ele não falou de coisas materiais, que deveria ter, mas ele não se preocupou com isso. Ele se preocupou em colocar um elemento muito importante que preserva a vida do filho. Se você buscar viver os mandamentos de Deus, você vai ser feliz, você vai conseguir tudo o que você quer. Todos os seus projetos serão realizados. Quer dizer, tudo mais bem quando nós vivemos a nossa fidelidade a Deus. O Evangelho também nos coloca isso, né? Nós estamos aqui de passagem. Então esse despojamento que Jesus fala, material, né? Ele falou para os apóstolos, não se preocupem com o que vestir, não levem 2 túnicas, usem sandálias, quer dizer, vão simples, vocês não precisam de muito. Às vezes a gente fica tão preocupado com as coisas materiais aqui nesse mundo, né? Nos preocupando com o que há de nos faltar e esquecendo que nós já temos aquilo que Deus já nos deu e que é o suficiente para a nossa
passagem aqui neste mundo, porque nós não vamos levar nada. Então esse despojamento é um grande convite a não se apegar a coisas que nos atrapalham, que só pesa. A gente vai levando, vai empurrando, vai pesando, né? E vamos empurrando essas coisas aí. E coisas que muitas vezes nós não vamos levar nada deste mundo. Perdemos a oportunidade, às vezes, até de fazer o bem, de partilhar, porque ficamos carregando esse vírus. Por outro lado, Jesus fala de aonde os apóstolos não forem bem recebidos, que eles sacudam a poeira dos pés, né? Dá a impressão assim que até é uma revolta, né? Não foi bem recebido, sacode a poeira ali e volta em protesto contra eles, né? Mas eu acredito que Jesus não ia querer essa atitude dos apóstolos, né? É o sentido de não carregar as mágoas, as rejeições, né? Porque a vida, como eu disse, ela pode ser maravilhosa, ela pode ser boa, nós podemos conseguir muita coisa, mas também nós temos dificuldades, nós temos obstáculos, nós temos que enfrentar essas dificuldades, né? Então, não arrastar aquilo que nos magoou pelo caminho, pessoas, atitudes, palavras, não ficar arrastando também, carregando. Tem gente que carrega anos e anos mágoas, coisas lá do passado, né? Temos que limpar o coração, deixar lá, né? Deixa lá no passado. Deus sabe de tudo. Então, procurar perdoar, procurar se libertar desses sentimentos que nos pesam também aí pelo caminho, para que realmente nós possamos fazer a nossa parte. Jesus diz: sacode a poeira e continue a missão. Às vezes você não vai desistir de fazer o que você tem que fazer, porque você foi rejeitado, ou porque não te aceitaram, ou porque te criticaram, ou porque fizeram isso ou aquilo com você. Então, procura perdoar e fazer a sua parte. São Brás é um grande exemplo para nós também nesse sentido, né? Uma pessoa que passou pelo martírio, que deu a vida dele pelo Cristo. Era um bispo na Armênia, depois da Turquia, né, a região de Sebaste, e lá ele se santificou e foi martirizado, foi escarnado vivo, né? Arrancaram-lhe a carne do corpo todo, lhe penduraram e arrancaram-lhe a carne, mas ele não morreu, então aí o decapitaram também, né? Então ele morreu martirizado por causa da fé. Ali pelo ano de 200, 300 mais ou menos, né? É a era das perseguições contra os cristãos. É a época de grandes mártires, de um número muito grande de mártires também, né? É um período em que a igreja foi provada no sangue. Muitos santos deram a vida pela nossa igreja, se tornaram santos por causa disso, né? Porque deram o próprio sangue, né? Morreram por causa da fé, por causa de levar o Evangelho de Cristo, a salvação. Então é um santo que tem muito a nos ensinar, fora as graças que nós podemos obter através da sua intercessão. Então vamos pedir a São Brás que ele nos dê sempre a força e a coragem para enfrentarmos as dificuldades da nossa caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.